Começa mais um Pod Sim 93 e como sempre, hoje nós temos uma convidada mais que especial. Ela é advogada marianense e no meio do direito ela é especialista em direito imobiliário. Eu estou falando de Fiamma Souza, que eu já quero aproveitar e agradecer pela presença e a participação aqui hoje. Muito obrigada, viu, Fiamma? Ai, é ótimo estar aqui com vocês. Estou muito feliz de estar participando desse podcast e compartilhar um pouquinho da minha experiência com o direito, do que eu vivi até agora e poder ajudar também algumas pessoas que estão perdidas sem saber o que querem fazer, qual área atuar e explicar o que é o direito, o que é a advocacia e principalmente o direito imobiliário, que é tão específico e tão pouco conhecido. Fiamma, para que nós possamos iniciar esse bate-papo, né, essa conversa mais descontraída, você é advogada, né, e você é especialista em direito imobiliário. Isso. Mas eu queria que você voltasse, né, um pouquinho no tempo e contasse para a gente como que surgiu esse desejo de se tornar uma advogada ou o desejo de fazer a graduação de direito. Então, eu me sinto privilegiada de saber desde o início que eu queria mexer com direito mesmo, que eu sabia que eu queria cursar direito. Porque a gente sabe que nessa fase de 18, 17 anos, é muito difícil definir o que você vai querer pro resto da sua vida. Então, eu me sinto privilegiada de ter cursado o ensino médio inteiro, primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio, já sabendo que eu queria mesmo cursar direito. Ainda não tinha certeza que eu ia enveredar pela advocacia, nem pelo direito imobiliário. Mas eu sabia que eu queria cursar direito e já direcionei todas as minhas ações para o curso de direito. Não exatamente só na UFOP, que foi onde eu cursei direito, mas todas as outras faculdades que eu tentei, eu também tentei só o direito. Eu acho que essa vontade, ela surgiu daquele interesse de história, literatura, português. Então, eu gostava dessas áreas, eu tinha mais afinidade com essas áreas, não tinha afinidade nenhuma com matemática, química, biologia. E eu acabei pesquisando naquelas mostras de profissões quais áreas seriam compatíveis. Tem o jornalismo, tem letras, mas o direito me trouxe um leque de possibilidades muito maior, muito mais amplo, e por isso eu comecei a focar. Eu quero ajudar as pessoas, eu quero conseguir levar informação jurídica de qualidade, eu quero conseguir transformar a vida das pessoas com a educação, e eu acho que o direito é um campo muito específico para isso. Na sua fala, eu já tenho várias perguntas para te fazer. A primeira é porque você sempre teve muita certeza que queria cursar o direito. Não sabia a área que você ia exercer a profissão, mas o direito era certeiro. Eu te pergunto, porque geralmente quando a gente escolhe um ofício, a gente sempre tem uma inspiração daquela profissão. Uhum. E muitas vezes está dentro da nossa família. Eu gostaria que você respondesse se você tem alguém que foi para essa área jurídica na sua família. Uhum. Se não, e eu gostaria de saber também quem foi a sua inspiração na área jurídica. Então, na minha família não tem ninguém que é formado em direito. Eu fui criada pelos meus avós, e minha avó era professora, e o meu avô, ele era fazendeiro, e sempre gostou muito da área da atuação assim, política. E minha avó, professora, e também teve muita atuação social. Os meus pais, eles não são formados, eles não têm nem o ensino médio completo, mas como inspiração, eu não tive ninguém voltado para o direito, ninguém que atuasse na área do direito, mas a construção do lar e da educação que eu tive também me direcionou para o direito. Não exatamente porque eles eram advogados ou juristas, mas porque eles se envolviam nas questões sociais de uma forma muito abrangente que o direito traz para a gente. Mesmo sem ter cursado o direito, eles tinham noções e conceitos que eles aplicavam no dia a dia, ainda sem ter a teoria por trás. Que são os princípios, né? Que a gente muitas vezes constrói no decorrer da nossa adolescência, da nossa infância. Sim. E uma coisa que você trouxe aí na sua fala é que seus pais, eles não têm um ensino superior. Uhum. Na sua família, você trouxe no início da sua fala que você foi uma pessoa privilegiada por poder cursar direito. E eu imagino que privilegiada também por estudar numa faculdade tão
consagrada e desejada como Universidade Federal de Ouro Preto. Sim. Para você, como que é para sua família ter uma filha com ensino superior, sabendo que muitas vezes, eu não sei o motivo, ou por falta de oportunidade, ou por N outros motivos, não puderam cursar ir até uma faculdade, cursar um ensino superior. O meu privilégio maior foi ter uma família que me incentivasse no estudo, uma família que entendesse a importância do estudo e que me desse oportunidades para poder correr atrás dos meus sonhos. Eu acredito que isso é um privilégio muito grande, porque a partir do momento que você não entende quão importante é uma educação ou quão importante é a educação para a transformação da pessoa, para a realização dos sonhos dela, para a busca das realizações pessoais dela, a gente trava nesse primeiro passo e eu não tive esse entrave, eu não tive esse muro que me bloqueasse. Muito pelo contrário, eu sempre fui motivada e incentivada a estudar e a correr atrás de tudo isso. Meus avós fizeram isso. Os meus pais, eles não tiveram essa dedicação, esse instinto talvez oportunidade, enfim, né? A gente não tô aqui para julgar, mas enfim, eles não terminaram o ensino médio, não enveredaram por essa área da educação e também não me bloquearam, não me desestimularam. Hoje, eu acredito que os meus avós, a minha avó, eles estão muito orgulhosos disso e principalmente do retorno que eu trago para eles, porque o tempo inteiro, em qualquer fala, em qualquer lugar, eu vou falar que se eu chegar a 50% do que eles foram, eu já vou ser completamente realizada. E graças a eles, graças ao incentivo deles, que eu fui pro direito, graças ao incentivo deles que eu me formei e que hoje eu sou uma profissional, né? E uma grande profissional, inclusive, né? Obrigada. Uma coisa que eu acho muito interessante na sua fala é que por ser a sua primeira, você não teve uma inspiração dentro de casa voltado para o direito em si, mas você teve outras formas de inspirações. Sim. Quais são as suas dificuldades por não ter aquela questão até que aquele sociólogo Bourdieu traz, né, que é da bagagem cultural ou de algumas interferências, né, que é aquela maior facilidade por ter uma pessoa da mesma profissão ou ofício dentro de casa? Como que é para você ser uma advogada, a única da família, e ter que abraçar o mundo e encarar o mundo aí no mercado, que é um mercado amplo, mas também muito concorrido, né? Sim, a gente tem duas formas de olhar para isso. Eu posso enxergar todos os obstáculos e paralisar, porque sim, o direito, a OAB, a instituição da OAB, ela é muito formalista, muito conservadora e ela tende a focar assim, em homens brancos privilegiados e incentivar que essa classe seja dominante. A gente não tem abertura para que gente jovem entre, a gente não tem abertura para que mulheres tenham mais locais de fala, não existe essa abertura. Então, quando você enxerga todas essas barreiras, você pode paralisar ou você pode tentar quebrá-las, tentar superá-las. E eu enxerguei os obstáculos, né, essas barreiras, como uns desafios que eu iria seguir na minha vida. Obviamente, vai ser muito mais difícil para mim, e aí quem entra com aquele discurso de meritocracia, assim, não tem nem o que falar, porque é muito mais privilegiado quem já tem um nome, quem já tem uma família, quem já tem um posto, né? Quem é herdeiro daquele posto, com certeza é mais privilegiado, mas a gente pode enxergar por um outro lado que esse desafio te faz crescer, te torna mais resiliente, te torna mais forte, mais corajoso. E eu parti por esse lado, de tentar encontrar o meu diferencial, o que me colocaria na frente dessas pessoas. Eu tenho uma facilidade muito grande com rede social, eu tenho uma facilidade muito grande de ser informal mesmo, sabe? De conseguir chegar nos lugares com mais facilidade, de estar em contato com uma população que também precisa ter acesso ao direito e que poderia ser depois meu cliente. Então, eu fui enxergando essas barreiras e tentando transcender tudo isso em desafio para que me motivasse a continuar seguindo em frente. E aí, até o Gessé de Souza, ele também fala sobre isso, né? Que tem a ralé brasileira. E não é só
ter o dinheiro e ter o conteúdo que vai te fazer chegar a qualquer lugar. A gente precisa de uma bagagem mesmo que muitas vezes é imposta ou é escrita, é vista com apoio social de saber chegar num restaurante, saber conversar, ter coragem para falar as coisas, não se sentir inferior. E isso muitas vezes é criado na educação, com os pais que tiveram acesso a uma educação formal, eles conseguem transferir isso para os seus filhos com mais facilidade. E a gente que não teve isso, a gente vai ter uma barreira muito grande, porque a gente vai ter que descobrir o que é oratória, o que é finanças, o que é marketing, o que é empreendedorismo, tudo isso no decorrer da profissão, e já era para a gente já ter aprendido isso em algum momento da vida, né? Uma coisa que você trouxe na sua fala que eu achei muito interessante é que você falou da sua facilidade, né, com a comunicação. E eu percebo muito que antes de eu conhecer a Fiamma advogada, eu conheci a Fiamma blogueira, que tinha um blog, que sempre escreveu textos, e a Fiamma que é uma influenciadora digital. Eu queria saber como que isso traz de benefício para o direito. Eu vi que você trouxe na sua fala também a questão de tornar o direito mais inclusivo, porque o direito, muitas vezes, as leis, elas são distantes da nossa sociedade, porque a forma que essas leis foram escritas, as palavras utilizadas, não são palavras do dia a dia que qualquer pessoa consegue interpretar e compreender. E eu vejo que você faz isso muito nas redes sociais. Eu posso dizer assim, trazendo uma releitura da lei ou traduzindo mesmo essa lei para a população que muitas vezes não tem a compreensão do que está dizendo ali, trazendo o acesso. É uma coisa muito positiva que eu gostaria até de te parabenizar. Obrigada. Eu queria que você falasse para mim mais um pouco por que você decidiu levar deixar as pessoas mais cientes do direito delas, porque o direito é uma garantia, mas que muitas pessoas não sabem disso, não têm conhecimento. E também o direito tem um lado que o advogado ele não pode ficar tão em evidência. Isso você vai poder me explicar mais. Até onde a Fiamma, a advogada, pode se expor nas redes sociais, nas mídias sociais e nos veículos de comunicação, por exemplo, como esse podcast aqui hoje. Então, o advogado ele não pode fazer o marketing propriamente dito, de oferecer o seu serviço. Eu não posso chegar aqui e falar assim, olha, meu escritório fica no lugar tal, meu telefone é tal, me procurem. Isso eu não posso fazer. Mas o que eu posso fazer? O marketing de conteúdo. Eu posso chegar aqui e te falar, olha, uso capião é uma forma de aquisição da propriedade, uma forma originária que a gente adquire através da posse. Aí, isso é um marketing, porque quando você pensar em registrar o seu imóvel, você vai lembrar assim, nossa, tinha uma advogada que estava falando sobre direito imobiliário no podcast. Então, quem que eu vou procurar? Aquela advogada que falou sobre isso. Eu não te passei meu contato, eu não falei onde que é meu escritório, mas você sabe meu nome, então você vai procurar. Então, a OAB, o regimento da OAB, ele proíbe o marketing daquele tio da pamonha que fala, olha, pamonha, tô aqui, tô passando, ou então falar assim, uso o capião R$200, eu faço a 100, eu faço a 50, isso não pode. Mas eu posso chegar para você e te mostrar o meu conteúdo, eu posso te explicar o que eu faço, eu posso te explicar o que é, e você decide se vai me procurar ou se vai procurar outro. E é esse tipo de marketing que eu trago tanto no blog, tanto aqui no podcast, em qualquer entrevista, que é explicando o que é o direito. E dessa forma mais simples possível, sem juridiquês. Porque o direito, do jeito que ele foi construído, ele é totalmente elitista. É um direito para advogado, para promotor, para juiz, mas não é um direito para a população, não é um direito acessível. E todo mundo precisa do direito. A gente, no nosso dia a dia, tudo é direito. Se você vai fazer uma compra, quais são os seus direitos como consumidor? Quais são os seus deveres? Se você não tem conhecimento sobre isso, em algum momento você vai precisar de um advogado que possa te defender. E eu trouxe, assim que eu formei,
eu era muito nova e baixinha, magrinha, com essa voz de criança. Como que eu ia conseguir impactar as pessoas? Como que eu ia conseguir prospectar cliente? Explicando para elas o que era o direito. Então, eu tirava o juridiquês de uma lei, de um informativo, de uma decisão e explicava para as pessoas. Porque para a gente ser cidadão, para a gente se tornar cidadão, a gente tem que ter conhecimento sobre as coisas. A gente precisa aplicar no dia a dia o nosso direito e o nosso dever. Se a gente não tem isso, a gente não é cidadão. Então, até como uma função social da advocacia, eu tentei trazer nas redes sociais, no meu dia a dia, o direito como um catalisador de mudanças sociais. Eu só vou conseguir obter a mudança que eu espero a partir do momento que eu tiver transformado essas pessoas, mostrando para ela de forma educativa quais são os direitos e os deveres dela. Você trouxe uma questão importante, que é essa questão do direito ser um catalisador de mudanças sociais, né, da transformação social. E no direito nós temos várias áreas. Uma delas é a advocacia, que você exerce, mas além da advocacia, quais são as outras áreas? O que o profissional do direito pode executar? Porque muitas vezes a pessoa acha, sou graduando e formei no direito, tenho a graduação, mas se eu não tirar a OAB, eu não sou nada. Funciona assim? Como que é? Então, quando a gente termina a graduação em direito, a gente é bacharel. Para ser advogado, precisa passar na prova da ordem e dar início, né, ingressar na OAB, pagar todas as taxas, a cerimônia de posse e tudo mais. Então, se você é graduado em direito, você é bacharel e você pode, alguns concursos públicos que não exigem OAB, dar aula também. É um pouco mais limitado, mas você consegue atuar também. E você sempre quis exercer a advocacia ou você pensou em prestar algum concurso, por exemplo, para promotoria de justiça, para o magistrado? Como que é? Então, eu entrei sabendo, eu queria desde sempre fazer direito, mas eu não sabia que eu queria advogar. Porque, até mesmo por crenças limitantes de todo mundo falar assim, advogado é aquela pessoa que impõe, é aquela pessoa que grita, advogado é aquela pessoa que tem muito dinheiro, que tem um carro e anda de bem arrumado, de terno o tempo inteiro. E eu nunca fui assim, então eu nunca consegui me enxergar como uma advogada. E aí eu já entrei na faculdade com esse bloqueio e eu imaginava que eu iria aprender o direito e eu queria ser uma advogada, enfim, que conseguisse mediar, que conseguisse conciliar, que conseguisse conversar com as pessoas, que conseguisse lutar pelos direitos dela, mas eu não me enxergava uma advogada. Até quis muito, e hoje eu sou professora, e eu imaginava essa função na minha vida também, de um mestrado, seguir a área acadêmica mesmo. Concurso não é o meu forte. Eu sou muito empreendedora, minha cabeça é muito aberta, assim, então eu não consigo me imaginar num lugar fechado, fazendo a mesma coisa todos os dias, não consigo. Mas eu tentei, sim, buscando essa coisa mais acessível do direito e não consegui me enxergar como uma advogada. Quando eu me formei, eu já coloquei na minha cabeça, não, existe sim esse tipo de advogada, e se não existe, eu vou ser. Eu vou abrir essa porta, eu vou quebrar essa barreira. E quais são os pré-requisitos que uma pessoa deve ter para se tornar um advogado ou uma pessoa da área jurídica? Porque toda vez que se fala na palavra direito, a gente sempre liga ela à disciplina. Isso é correto? Como que funciona? Então, o direito, ele é muito amplo. A partir do momento que você cursa o direito, o seu universo vai se expandir. O jeito que a gente enxerga a sociedade, ele vai se expandir. E a partir dessa expansão, você vai enxergar um leque de possibilidades. As que já estão, que são mais comuns, né? Promotor, magistratura, advocacia, ser professor e os outros concursos. E é muito uma questão de autoconhecimento. Porque a partir do momento que a gente coloca uns requisitos, fica parecendo que só aquele tipo de pessoa vai conseguir cursar o direito e vai conseguir obter algum tipo de realização profissional dentro disso. E eu acho que a gente tem que quebrar essas caixinhas. O pré-requisito, na minha opinião, é ter muita força de vontade para quebrar os seus pré-julgamentos. Porque um bom profissional do direito, ele é empático, ele tem empatia, ele consegue enxergar o outro. Então,
para mim, o requisito para se dar bem no direito, para cursar o direito, é estar disposto a quebrar esses preconceitos, assim. Com a pandemia, Fiamma, muitas coisas ficaram de forma remota, né? Até mesmo as audiências, algumas audiências. Como que fica o trabalho do advogado no tempo de pandemia? Como que funciona? A forma de você atender o cliente também ficou de forma remota? Sim, a pandemia, ela impactou todas as profissões e a advocacia também foi uma delas. A gente percebeu que o limite territorial de sou uma advogada de Mariana ou sou uma advogada de Ouro Preto, ele não existe mais. A gente já estava atuando com processos eletrônicos, mas ainda assim existia muito essa barreira territorial. E a pandemia, ela agilizou esse processo, mostrando para a gente que não tem essa barreira, que a gente pode advogar em qualquer cidade, em qualquer lugar. Além disso, o home office veio muito forte. Alguns advogados, eles só enxergavam a advocacia dentro de um escritório, e hoje é muito comum ter o sistema de home office. Eu iniciei a minha advocacia como home office, eu estou há 4 anos atuando em home office, então para mim não mudou muita coisa. A não ser assim, as questões de audiência, enfim, que foram totalmente online, mas o home office ele já existia para mim. E a forma de atendimento, ela muda, mas aqui no interior, principalmente aqui em Mariana, né, no interior, assim, as pessoas ainda preferem o contato físico. E dentro da pandemia, a advocacia ela foi uma das profissões essenciais. A gente precisava continuar atuando apesar da pandemia. Então, trouxe para a gente o uso da máscara, o uso do gel, o distanciamento social, mas o atendimento, assim, em si, eu não considero que tenha mudado muito, porque a gente precisa se colocar num lugar do outro, independente de ser através de uma tela, ou numa ligação telefônica, ou no atendimento presencial. Fiamma, todo momento do nosso Pode Sim 93, o Gustavo é o nosso repórter, ele sempre faz uma questão, né? Ele traz uma questão aí sobre o tema e faz uma pergunta para o convidado. Qual é a pergunta de hoje, Gustavo? Bom, a pergunta hoje é, como você trabalha com o direito imobiliário, eu queria saber se, nesses casos de desapropriação, uma pessoa pode procurar uma desapropriação feita pelo governo, no caso, né? A pessoa pode procurar um advogado para tentar parar com essa desapropriação, ou ela só resta para essa pessoa aceitar essa desapropriação? Então, a desapropriação, ela envolve outras áreas do direito, além do direito imobiliário. A gente tem o direito civil, o direito constitucional, o direito administrativo. E a desapropriação é uma forma de beneficiar o coletivo ao invés do privado. Então, a desapropriação, ela vai impor um ônus para que o privado, né, a pessoa, ela dê o direito dela, o bem dela para o poder público, para que o poder público possa beneficiar toda a coletividade. Mas para fazer isso, a gente tem que cumprir alguns requisitos. Dentre eles, existe uma indenização, que a Constituição até fala que alguns requisitos dessa indenização, de como que ela tem que ser, qual o valor que ela tem que ser, como que a gente vai fazer esse cálculo. Então, para haver a desapropriação, tem que ter uma indenização, e a indenização tem que ser com o valor justo, devido, e você pode sim contratar um advogado para que esse advogado olhe para você se esse valor está correto. E a gente está usando o princípio do bem coletivo ser maior do que o bem individual. Então, a gente precisa conferir se realmente essa desapropriação está sendo feita para a construção de uma creche, por exemplo, de uma escola, ou se está sendo simplesmente por um interesse público que não vai beneficiar ninguém. Então, o advogado ele pode sim olhar para você todas essas questões e tentar talvez paralisar essa desapropriação, suspender, enfim. Já que o Gustavo trouxe aí uma questão do direito imobiliário, eu queria saber por que você resolveu se especializar nessa área.
Dentro da faculdade, a gente não tem uma cadeira específica de direito imobiliário, porque é um ramo do direito muito novo, muito recente. Então, eu não tive acesso a esse tipo de conteúdo. Eu tive reais ilimitados, posse e propriedade, direitos reais, mas não tive o direito imobiliário propriamente dito. Quando eu me formei, eu fiquei como associada num escritório em que a maioria dos casos, eles eram de direito imobiliário. E aí eu descobri que existia isso. E é um ramo que tem muita demanda e que não tem advogado quase nenhum especializado. Pouquíssimos são os advogados que têm uma pós-graduação na área ou qualquer curso técnico nessa área. Então, eu vi muita demanda e poucos profissionais capacitados, então eu decidi me capacitar. E também por uma questão de história mesmo, familiar, porque eu contei, eu fui criada pelos meus avós, a minha mãe, ela é filha adotiva da minha avó, e o tempo inteiro ela falava da importância de ter uma casa dela, da família dela, então isso veio forte em mim. A minha avó também sempre falou isso, o meu avô foi uma pessoa que conseguiu adquirir algumas propriedades, então eu entendia o que era uma casa, a importância da casa, e eu queria ter uma casa para mim também, e entendendo a realização desse sonho, mostrando o quanto que isso é importante, eu queria fazer isso para as outras pessoas. Tem gente que tem uma casa, mas não tem um papel que fale que aquela casa é dele. De uma forma bem simples, assim, a pessoa mora num lugar e não tem um papel que fale que aquela casa é dela. E como que eu posso ajudar essa pessoa? Porque a qualquer momento, alguém pode chegar e derrubar aquela casa, pode tirar a pessoa naquele lugar, e ela chega para mim, não simplesmente cumpre o seu dever, faça o que tem que ser feito, realiza o meu sonho. Eu tô dormindo à noite com medo de alguém vir aqui me tirar, de alguém derrubar a minha casa. Me ajuda, sabe? É uma realização de um sonho o que eu faço, não é simplesmente cumprir o meu dever como advogada. Fiamma, você fala com muito carinho da sua profissão, né? Você realmente trabalha não só pelo dinheiro, você trabalha porque você realmente quer fazer a diferença na sociedade. E você falou que você atua muito nessa área do direito imobiliário. Mas como funciona? Se uma pessoa, uma mãe, teve o filho preso e ele precisa de um advogado. Se ela chegar no seu escritório, ela será atendida? Você vai receber essa demanda? Ou é uma coisa mais complicada, você só atende o direito imobiliário? Como que funciona? Eu vou fazer o atendimento e vou direcionar para um outro profissional. Dentro do escritório, a gente tem outras advogadas que atendem em áreas diferentes. A gente tem várias especialidades. Hoje no escritório tem a Marília, que é advogada especialista em direito previdenciário, tem a doutora Isabela, que é especialista em direito de família, a Mariana, que é especialista em direito de saúde, em direito tributário e em direito do consumidor, a doutora Beatriz, que é especialista em direito do trabalho, e a doutora Elis, que é especialista em proteção de dados. Então, a gente tem um time de especialistas, cada uma só atua dentro da sua especialidade. Direito criminal não é uma área que tem no nosso escritório, mas eu sempre recomendo para os advogados aqui da região que atuam nessa área. Entendi. Fiamma, agora vamos voltar especificamente para o curso de Direito. Como que funciona esse curso? Quais são as disciplinas? O que o estudante de Direito vai encontrar, como, por exemplo, se ele vier estudar na Universidade Federal de Ouro Preto? Eu entrei na UFOP em 2012 e me graduei em 2017. Então, já estou com quase 5 anos de ter saído da UFOP. O curso de Direito da UFOP e da maioria das federais, ele é muito voltado para uma atuação acadêmica. A gente vai ter muito acesso a pesquisa, a livros. O estímulo a essa área acadêmica é muito grande. Hoje, o curso de Direito da UFOP ele tem um mestrado. Então, dentro da UFOP, a gente vai encontrar, sim, muitos projetos de pesquisas, muitos projetos sociais que a gente vai poder desenvolver o direito de uma forma muito, muito acadêmica, muito social. Dentro da UFOP, a gente vai, nos primeiros períodos do curso, encontrar uma grade curricular muito voltada para a filosofia, para a economia, para o serviço
social mesmo, assim, de uma forma muito genérica. E eu acho que essa é uma grade que te faz refletir a sociedade. Lá na frente, no quinto período, a gente já começa a ter acesso a formas mais práticas de atuação mesmo. Como é uma faculdade federal, a gente não tem a faculdade direcionada para a prova da ordem. Fazer questões, resolver prova. Não é estimulado esse tipo de produção, assim, vamos dizer. Mas é um curso que abre sua mente, que abre sua cabeça, que te faz repensar a sociedade, que te coloca em contato com realidades que muitas vezes a gente desconhece. Bacana. Deixa eu ver. Tem mais alguma questão, Gustavo? No caso do direito da família, assim, a pessoa quer adotar uma criança. Uhum. A pessoa precisa de ter um advogado do lado dela para fazer essa adoção, ou ela pode simplesmente chegar num órgão e falar, quero adotar uma criança. Todo o procedimento de adoção, ele vai envolver os direitos do menor. E toda vez que a gente fala de direitos do menor, a gente precisa do Ministério Público para estar acompanhando também, para estar assegurando esse procedimento. Com certeza, um advogado do seu lado ele vai facilitar esse procedimento de adoção. Existem vários tipos, vários casos. Se vai estar um casal adotando, se vai ser só uma mãe, se vai ser casal homoafetivo ou heterossexual. Enfim, tem vários requisitos, vários pontos que precisam ser ponderados. Eu recomendaria buscar um advogado de direito de família ou, pelo menos, a defensoria pública para que a pessoa consiga ter esse direito assegurado. Fiamma, para a gente poder resumir, assim, quando procurar um advogado? Eu acho que a gente sempre tem que procurar um advogado, sempre. Independente de ser obrigatório ou não. Porque aquela pessoa que você está contratando, que você confia, que você está colocando a sua demanda na mão dela, ela ficou 5 anos na faculdade, no mínimo, para conseguir te atender, para conseguir trazer para você a lei de uma forma clara, objetiva, sucinta e para assegurar o seu direito. Então, tem uma dúvida, tá sentindo que está sendo lesado de alguma forma, procura um advogado. É muito fácil hoje a gente ter acesso à informação, a conhecimento, pesquisar no Google. Comprei não sei o que e veio com defeito, o que eu devo fazer? E você vai encontrar isso no Google sim, mas o conhecimento, ele precisa ser colocado em prática para que ele traga resultado, né? A informação sem a prática, ela não tem nenhuma finalidade, ela é só uma informação. Então, existe o Google que vai facilitar a sua vida, livros, revistas, redes sociais, mas o advogado, ele vai analisar o caso concreto, ele vai analisar quem você qual é o seu direito e como que a gente consegue fazer esse nexo causal entre você, o seu direito e a lei. Então, sempre que você puder, procure um advogado. Nem sempre o advogado ele vai ter uma consulta paga. Normalmente, o advogado particular, que é o meu caso, a gente cobra sim uma consulta. Mas a Defensoria Pública, o PROCON, o Juizado Especial, a assistência jurídica, enfim, a gente tem um aparato jurídico que dá força para a pessoa, né? Para a pessoa que está procurando defender o direito dela. Então, a gente precisa quebrar essa barreira de advogado é uma coisa só para gente rica e entender que existem vários outros advogados que atuam pro bono e começar a procurar esse tipo de garantia. Uma coisa que vem na minha mente, assim, quando nós falamos de advogado, né? É que, uma vez eu ouvi, há uma hierarquia entre o juiz, o advogado, o promotor. Isso existe ou nós temos que desconstruir essa ideia? Então, na teoria não existe. Tá todo mundo na mesma linha, no mesmo patamar, na teoria. Na prática, a gente sabe que não é assim, né? Você vai despachar com uma juíza, você vai agendar com ela, vai ser de acordo com a disponibilidade dela, enfim, você vai colocar um respeito a mais àquele profissional. E hoje a gente tem visto as prerrogativas dos advogados sendo pouco defendidas.
sendo violado o tempo inteiro. A gente tem advogado que apanha de policial quando está defendendo o cliente. A gente tem, dentro da audiência, juiz expulsando o advogado. Então, a gente tem uma série de infrações que estão acontecendo hoje e é extremamente preocupante, porque a gente está numa sociedade democrática de direito e quem atua nessa sociedade de direito, quem atua em defesa dessa democracia, são os advogados. E se os advogados estão sofrendo infrações na prática deles, na aplicação do direito do cliente deles, a gente tem um problema muito grande, muito grave, que a gente precisa observar e que tem aumentado cada vez mais. Uma coisa que eu queria te perguntar é o seguinte: quando nós falamos em direito, e principalmente quando eu até perguntei essa questão se há uma hierarquia entre o juiz, o advogado, aí você disse que na teoria não, até porque nós estamos num Estado democrático de direito, mas na prática sim, por pequenas coisas, como o agendamento sempre tem que ser de acordo com a disponibilidade do magistrado. Eu queria saber, como mulher, né, e como advogada, quais foram as suas dificuldades vivenciadas no direito? Nossa, isso aí tem que ser um papo por um podcast, porque são muitas as dificuldades. Como mulher, em qualquer área da sociedade, a gente ainda tem um longo caminho para conseguir, assim, chegar no patamar igual ao de qualquer outro profissional. A gente tem uma luta muito grande, uma busca muito grande ainda. A desigualdade salarial, ela existe. A nossa profissão, a gente não é só advogada ou só jornalista, a gente é dona de casa também, e aí tem aquela sobrecarga mental de cuidar do outro que está em casa, e enfim, a nossa carga horária ela é muito maior. A gente tem também essas questões da gravidez, que muitas vezes a mulher está realizando um sonho da gravidez, assim, de engravidar, e ela é demitida. Então, a mulher como um todo, não apenas na advocacia, ela ainda precisa ser mais valorizada e mais respeitada. Eu nem digo que a gente precisa chegar no mesmo patamar, no mesmo pé de igualdade, porque nós não somos seres iguais, então a gente precisa de uma equidade, de tentar equacionar isso. Como eu sou muito jovem e mulher, e no início a gente não tem experiência, então a gente se submete a algumas coisas assim que talvez, por falta de segurança, a gente acaba não conseguindo se posicionar muito bem, a gente sofre tipo de assédio, ou o advogado vai fazer alguma piadinha em relação à sua roupa, em relação ao seu jeito, e talvez a gente não vai saber falar muito bem sobre isso, ou a gente vai se sentir constrangido em falar sobre isso. E isso acontece todo dia, em relação a outros colegas advogados, em relação a cliente, em relação a servidores. Tá em todo lugar e é muito difícil a gente lidar com isso, porque ainda é um tabu. Porque vem aquela pergunta, mas o que será que ela estava fazendo para que isso acontecesse com ela? Então, às vezes, a gente evita de falar sobre isso. Então, o assédio, ele é um problema, e eu acho que hoje não tanto mais, porque eu consigo me posicionar melhor, mas lá no primeiro ano da advocacia isso acontecia e eu não sabia muito bem como lidar. A questão da dúvida dos outros em relação ao seu profissionalismo, por quem você é, isso acontece muito, porque quando a pessoa busca um advogado, ela já vai naquele o homem de terno que vai te defender. E não é bem assim, não precisa ser um homem de terno que vai te defender. A gente tem mulheres que defendem muito bem, e isso não é tão divulgado ainda. Então, esse preconceito, ele também foi um impositivo, hoje não mais, mas lá no primeiro ano ele foi forte. Ô, Fiamma, muito obrigada. Nós abordamos várias questões por aqui, inclusive espero que você volte para a gente abordar essa questão da advogada mulher aí no mercado de trabalho. Mas para finalizar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para aquelas pessoas que sonham em cursar o direito, porque nós sabemos que tem muitos desafios, nós vimos isso pela sua fala, no mercado de trabalho, principalmente para as mulheres, não é fácil. Então, qual é a sua mensagem como advogada que exerce a profissão em Mariana, na região dos Inconfidentes, e não faz
não executa a função só pelo dinheiro, mas por gostar também? Eu acho que é imprescindível, antes de decidir qualquer profissão, qualquer curso, qualquer rumo que você vai tomar na sua vida, é imprescindível que você olhe para dentro e tenha essa questão do autoconhecimento. Porque se a gente não tem um propósito maior, quando a gente estiver executando a nossa profissão, qualquer barreira vai te paralisar, porque você não tem um porquê vencer aquilo. E desafio vai ter em qualquer lugar, independente de ser na advocacia, no jornalismo, na engenharia, qualquer profissão, ela vai te trazer desafios, barreiras. E para você enfrentar esses desafios, você precisa ter um propósito que vai muito além do dinheiro. Você vai precisar de uma realização interna. E para a gente saber qual que é a nossa realização interna, a gente precisa olhar para dentro. É uma questão de autoconhecimento. E não se limitar ao que a gente sempre ouviu de a advocacia é uma profissão que está saturada, a advocacia não dá dinheiro, tem um advogado em cada esquina. A gente não pode pegar essas frases como verdade absoluta e às vezes a gente está ouvindo de uma pessoa que foi frustrada, de uma pessoa que tentou, não conseguiu, não tinha um porquê maior e está impondo isso para nossa vida. Então eu acho que questionar todas essas crenças limitantes, se esse realmente for o seu propósito, e correr atrás todos os dias, porque a nossa profissão ela é construída tijolinho por tijolinho. Então diariamente você vai ter que dar um passo que vai te levar além, que vai te levar mais pra frente, mais perto de onde você quer chegar. Então tá ótimo. Obrigada, viu, Fiamma? Esse foi mais um Pode Sim 93. Então curtam, compartilhem, vamos compartilhar boas ideias. Essa foi o Pode Sim 93 com a Fiamma Souza. Muito obrigada. Tchau, gente.